A ideia era a gente fazer um recorrido sobre o que a gente avançou em termos de legislação e de adequação da política urbana no município de Suzano nos últimos anos, né? Eu estou na prefeitura de Suzano desde 2017, nessa gestão do Rodrigo Achiuchi, a convite do secretário Elvis, que agradece também, ele não pôde ficar, mas estamos aqui para representá-lo. Então, talvez como de fora tem alguém assistindo aí que não conhece muito a realidade do município de Suzano, o município de Suzano é um aí dos municípios do estado de São Paulo, a gente está na bacia do Alto Tietê, a gente tem aqui nessa imagem a posição do município em relação à bacia do Alto Tietê, a gente está bem no começo aqui do Tietê, então para nós aqui o Rio Tietê ainda é um menino pequenininho que está nascendo, né? A gente está na cabeceira, o que muda um pouco, obviamente, quando o Rio Tietê vai chegando aí no interior de São Paulo. Pode passar. A gente é um dos municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo, um dos 39, e estamos aqui na região leste, que tem a sua legislação, né, tem essa lei que instituiu a região metropolitana de São Paulo, foi reorganizada lá em 2011, e que fez essa subdivisão, né, das regiões. A gente está aqui na região leste, que é basicamente a região do Alto Tietê. Né, embora a gente tenha aqui nessa região alguns municípios que não estão na bacia do Alto Tietê, que é Santa Isabel e Guararema não estão na bacia do Alto Tietê, os outros municípios estão todos, mesmo que parcialmente. Bom, uma das áreas mais populadas do estado de São Paulo, uma das áreas mais pujantes do ponto de vista econômico, né, e que tem alguns desafios bastante importantes do ponto de vista da sua estruturação territorial. Se eu passar aqui algumas imagens, vou pedir para você ir passando, só para a gente ver aqui, então, o que eu estava comentando, a gente tem a divisão da bacia do Alto Tietê, aqui a gente tem a divisão que passou dos limites da proteção dos mananciais, e a gente tem aqui toda a divisão, proteção de mananciais, mais as unidades de conservação, que estão aqui na região metropolitana de São Paulo, e aí um zoom aqui na nossa área, se você parar aqui um minutinho, a gente está falando aqui, né, da nossa área, que é a região de proteção dos mananciais. A gente tem aqui dividido a proteção de mananciais Alto Tietê, que já tem a sua lei específica, regulamentada, a Lei 15.913, 2015, e a gente tem aqui o trecho da Bacia do Guaió, que ainda não tem a sua lei específica, que já está em elaboração, já tem uma minuta, né, pronta, e que a gente espera também que venha a ser aprovada em breve, para a gente poder também ter um certo domínio, maior controle sobre esse território. Temos a várzea do Rio Tietê, que é a nossa unidade de conservação, a APA do Rio Tietê, que o Eric estava aqui trabalhando, e esse aqui, então, é um município de Suzano, cuja aproximadamente 70% do seu território está protegido, seja pela APA do Rio Tietê, seja pela várzea, seja pela área de proteção dos mananciais. Então, a nossa grande concentração urbana, de fato, está próximo à várzea, fora da área de proteção dos mananciais, ainda que a gente tenha alguns núcleos urbanos bastante importantes que estão na região sul, que é a nossa área de proteção, e que, de fato, são a área que a gente tem o maior conflito do ponto de vista do uso e ocupação do solo. Pode passar? Bom, então, para falar de onde a gente veio, para onde a gente está indo, que acho que é um pouco o objetivo da gente passar aqui esse recorrido hoje, pode passar. Em 2017, a gente tinha alguns objetivos muito claros do ponto de vista da construção da nova política urbana, né, que foram estabelecidas, inclusive, aí pelo plano de governo do Rodrigo. Na secretaria, o nosso foco era, primeiro, fazer a organização dessa gestão territorial, né, atualizar a nossa legislação urbanística, fazer uma modernização da gestão pública, fazer a democratização de acesso a dados e informações, que eram muito difíceis naquele momento, e alguns objetivos mais pontuais, que é a questão dos projetos, de aprovação de projetos, dos prazos, né, e principalmente de trazer os instrumentos do Estatuto da Cidade que não eram aplicados ainda que eles já estavam previstos no Plano Diretor de 2004, mas não eram aplicados e também não estavam regulamentados. Então, a gente queria trazer esses instrumentos a fim de fazer cumprir a função social da propriedade, equilibrar o uso e a ocupação do solo, potencializar e captar mais-valia e preservar as áreas de potencial verde aqui, principalmente aí as áreas de proteção e recuperação dos mananciais. Então, por isso que
Já agradeço um pouco aqui a apresentação das meninas, falaram um pouquinho do plano diretor. A gente tem muito forte essa questão da proteção, né, dentro do plano diretor que foi elaborado em 2017. Pode passar, por favor? Então, em 2017, a gente tinha uma deficiência muito grande de dados e informações, né? A gente não tinha uma cultura de informações na secretaria. Para qualquer um que quisesse olhar o zoneamento do município, tinha que vir aqui tirar uma foto num mapa que ficava pendurado na sala da secretaria, e aí a gente começou a partir daí, né? Começa aí o nosso grande desafio. Pode passar. Então, a gente tinha também um outro desafio, que era adequar a nossa legislação às demandas atuais do ponto de vista da dinâmica urbana do município, né? A gente tinha um número muito grande de empreendimentos que eram solicitados, né, de certidões que eram coletadas para novos empreendimentos, novas atividades no município que eram negadas. A gente tinha uma legislação de uso e ocupação do solo de 1996, que trabalhava basicamente com aquela divisão de usos por categoria de uso de via, e essas vias se transformaram, e a cidade já era totalmente outra, e a gente tinha um plano diretor de 2004 que não conversava com essa lei de uso e ocupação do solo. Então, em 2004 foi feito um plano diretor. Posso confessar que ele não era exatamente ruim, ele tinha uma série de coisas específicas boas, inclusive trazia os instrumentos, porém eles não foram regulamentados, não conversavam com a lei de uso, portanto ele não era aplicável, né? E aí esse era o nosso desafio, né? Trabalhar com essa atualização. Pode passar, por favor? E a gente foi um problema por cada vez, né? Um passinho por vez, sempre dentro daquilo que a gente podia fazer, e estamos aqui hoje. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente se debruçou foi construir uma cartografia e um sistema de dados e informações para a gente poder fazer o planejamento, né? Eu vim de uma experiência já de outras administrações em que a gente tinha trabalhado muito com sistema de informação, né? O meu doutorado é nessa área de sistema de informações, e a gente veio, então, começar a trabalhar com aquilo que a gente tinha. Nós não tínhamos uma equipe muito especializada, então a gente começou a usar uma ferramenta do Google que chama My Maps, que todo mundo aqui acho que deve conhecer, e que é muito fácil de usar, livre, e a gente foi começar a mapear tudo no My Maps, né? Porque era a forma mais fácil. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a capacitar a nossa equipe para usar um sistema de informações. A gente usa o Quantum GIS na secretaria para produzir as nossas bases. Hoje a gente já tem uma realidade diferente, eu vou passar também. Pode passar. E aí, então, em 2017, a gente começou em janeiro o nosso plano diretor, aprovamos o plano diretor em dezembro de 2017. Eu sempre falo que a gente tem várias leis que foram aprovadas em dezembro, porque eu sou uma boa menina, então o Papai Noel sempre me dá um presente, a gente consegue aprovar as nossas leis aqui. Então, em dezembro de 2017, a gente aprovou o plano diretor, tá? Que veio substituir o plano diretor de 2004 e que trouxe novos instrumentos, além do Estatuto da Cidade, a gente já incluiu no plano diretor o pagamento de serviços ambientais e o IPTU verde, que a gente ainda não conseguiu avançar do ponto de vista da sua regulamentação, mas já é um instrumento legalmente previsto e a gente precisa avançar, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Como garantir, como viabilizar esses pagamentos, isso que é o grande desafio. Pode passar. Então, esse é o nosso plano diretor. Ele trabalhou com uma proposta de macrozoneamento, com diretrizes, né? Características dessas macrozonas e de índices urbanísticos, ele trouxe coeficiente de aproveitamento, mínimo e máximo, para a gente poder, então, aplicar o torgo-onerosa e outros instrumentos, tá? Pode voltar, por favor? Uma coisa importantíssima que nós fizemos foi trazer já para a leitura de 2017, para o plano diretor, o que estava aprovado na Lei 15.913 de proteção e recuperação dos mananciais, né? Então, aquelas subáreas que estão ali e que, obviamente, têm, né, os seus índices diferentes, né, como destacou aqui as nossas colegas, daquilo que está previsto especificamente nas macrozonas de ocupação controlada e na macrozona de proteção e recuperação dos mananciais, são núcleos urbanos já pré-existentes e que, no momento de gravar a Lei 15.913 em 2015, essa urbanização já era consolidada e, portanto, a lei previu digamos assim, a manutenção daquela característica básica já existente. Por isso a gente tem lotes de 250 metros quadrados, lotes de 1.000 do lado de uma macrozona, por exemplo, que tem lotes de 7.500 ou 20 mil metros quadrados, né? Uma outra coisa que a gente fez também foi trazer para a questão do plano diretor, agravar a importância da área rural, porque no plano anterior a gente não tinha área rural, né?
também numa lógica de planejamento que veio, né, o Plano Diretor de São Paulo também, no momento, destituiu a área rural e depois, em 2014, recuperou essa área rural, né? Então, a gente traz aqui para a nossa ocupação também essa questão da área rural, que é justamente numa estratégia de tentar trazer de volta ou tentar fazer a manutenção dessa atividade agricultura, que é tão importante para a região metropolitana, né, e que ela se mantivesse aqui na nossa região, porque, de fato, a gente havia percebido aí, ao longo dos anos, uma defasagem, não, na verdade, uma saída dessa atividade de agricultura para uma atividade que é uma atividade mais de chácara, de recreio, e isso vai se estendendo para um loteamento, para um uso não adequado para essa região. Pode passar. Então, de 2017 para 2018, então, em 2018 a gente teve aí, a gente começou também em 2017, a gente fez uma contratação para um plano de macrodrenagem, né, para um plano de drenagem e manejo de águas pluviais, iniciamos esse processo, e em 2018 a gente tem o plano de saneamento, que é aprovado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? Nós também temos o plano de mobilidade, que estava previsto no plano diretor e foi aprovado em 2018. E em 2018 a gente implanta também um sistema de informações municipais, que a gente chamou de Sim Suzano, que depois vai vir a ser substituído mais adiante pelo nosso atual GEO Suzano, né? Em 2018, a gente já inicia a elaboração da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento, porque a gente entende que é ela que faz a consolidação daquelas estratégias previstas no plano diretor, né? E fazemos a regulamentação de alguns instrumentos, como o estudo de impacto de vizinhança, né, que estava previsto no plano, a gente começa a aplicar. A gente institui o CONDUR, que é um grupo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, que, na verdade, ele já é pré-instituído na elaboração do plano diretor. No plano diretor, a gente cria um grupo técnico de análise e um grupo de acompanhamento do plano diretor, e esse grupo de acompanhamento que tem entidades externas acaba se tornando o nosso CONDUR, né? E a gente implanta também, dentro da estratégia do governo, o sistema de aprovação automatizado, um sistema online para fazer aprovação de projetos, emissão de certidão de diretrizes e outros documentos da Secretaria. E em 2019, em dezembro de 2019, a gente aprova a nossa Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Lei 340 de 2019. Aprovamos também uma lei específica para regularização urbanística, né, regularização fundiária, que vai regulamentar a Lei Federal 3.645, e aprovamos aí uma lei de anistia que faz uma transição entre a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento anterior e a nova, um período de transição, vamos colocar a casa em ordem e daqui para frente passa a valer tudo que é a partir da 340. Pode passar? Então, em 2018, a gente faz um convênio, um contrato, na verdade, com a Implaza, na época, que tinha o Sim Implaza, né? E a gente faz esse contrato, que foi um contrato muito rápido, muito bom para a gente naquele momento, que era a ideia da gente ter um nosso sistema de informações online, nosso web mapping, para fazer a divulgação e dar a questão de visibilidade das informações, né? Depois, em 2019, a Implaza é extinta, o sistema deixa de poder ser atualizado, ele existe até hoje, se vocês colocarem lá no Google, Sim Implaza, vocês vão encontrar, porém ele não passa a ser atualizado. E aí a gente aprova a nossa Lei de Uso e Ocupação, não consigo colocar lá. Eu faço não sei o quê, não consigo colocar lá. Então começa a ficar difícil a gente fazer essa manutenção desse sistema, só que foi uma coisa super boa, porque todo mundo já tinha se acostumado com essa informação. Então, quando a gente não consegue, por exemplo, pôr a lei de uso, fica todo mundo perguntando, não vai entrar a lei de uso? Não vai entrar a lei de uso? Aí a gente, dentro da secretaria, dentro do governo, a gente fala, olha, precisamos ter um sistema nosso, e é aí que a gente começa, então, a conseguir recurso para ter o nosso próprio sistema. Pode passar? O sistema Acto, que a gente hoje faz aprovação de projetos, né? Pode passar. E a 340, né? O que a 340 traz? Além, obviamente, de fazer uma reconstrução, acho que uma coisa importante é que a 340 ela é uma continuidade do plano diretor, né? E a gente fez questão, inclusive, de fazer as nossas divisões de uso e ocupação dentro de cada macrozona, então tem uma subdivisão das macrozonas com seus princípios e objetivos já estabelecidos, né? E traz todos os outros índices e
regras de ocupação que a gente precisa, tá? Pode passar? A gente fez uma readequação, principalmente do ponto de vista dos gabaritos e dos índices estabelecidos na legislação anterior. Então, aqui a gente tem uma comparação, por exemplo, em cinza, o que eu tinha na região na região central, né, e o que eu passei a ter em termos de gabarito. A gente mantém um coeficiente de aproveitamento mais ou menos como tem, mas a lei anterior ela tinha uma regra muito que deformava muito a ocupação, que é quanto mais eu aumento a edificação, eu tenho um recuo maior, portanto, existiam lotes muito grandes, com edificações muito pequenas, e aqueles grandes pirulitos afastado da frente da rua, né? E aí a gente sabe tudo isso do ponto de vista do desenho que isso estava trazendo. E a gente faz uma remodelação de tudo isso, e pode passar? Fundamentalmente, né, aqui traz para dentro da lei de uso, ocupação e parcelamento as zonas estabelecidas, as sub-áreas estabelecidas na lei 15.913, o que permitiu, a partir daqui, que a gente tivesse uma compatibilização da lei 15.903, da lei estadual, com nossa legislação de uso, ocupação e parcelamento, e permitiu que o município fosse um município licenciador, né? E aí, a partir daqui, a gente começa a ter uma série de outras ações, inclusive o próprio ação de fiscalização e etc., que são permitidas, né, a partir desta compatibilização. Então, para nós foi muito importante isso. Pode passar? Aqui todas as nossas tabelas de zonas, né, só para a gente ter os coeficientes trazidos e também o índice de área vegetada, que é exclusivo para a área de proteção e recuperação dos mananciais, que já estava estabelecido na 15.913, a gente também incorpora isso dentro da nossa legislação. Pode passar. E dentro das sub-áreas, né, também todos os índices que estão estabelecidos. A gente tem também algumas zonas especiais, né, e o zoneamento especial, cada um deles com as suas tabelas de gráficos também, que eu não trouxe aqui, mas eu queria destacar aqui a zona especial de interesse ambiental, que a gente gravou 2 zonas especiais de interesse ambiental, uma que é o Parque do Mirapuranga, né, que é uma região que lá, em 2017, a gente já entendia que era algo que precisava ser preservado, e a outra, que é o Mirante do Sesc, né? No caso do Mirante do Sesc, a gente tem a área só do Mirante do Sesc gravada no plano diretor, né? Porque a área restante já era a APA do Rio Tietê, e a gente, naquele momento, ainda não tinha essa previsão de uma unidade de conservação. Pode passar. Bom, uma das coisas mais importantes é que a gente estabeleceu esse conceito de uso misto na cidade como um todo, né? Quebrando um pouco o paradigma anterior, que era atividades divididas por tipo de rua, né, por estabelecimento, por viário. Trouxemos aí a questão do apagamento da outorga onerosa do direito de construir, que a gente achava que não ia ser aplicável, e logo no primeiro ano a gente teve a necessidade de fazer a regulamentação, estamos aplicando, né, estamos recebendo recursos no fundo, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural, né, e algumas coisas interessantes, como o incentivo à ampliação das calçadas, da permeabilidade, né? A gente tem um instrumento que é a faixa não edificante da calçada, que você pode trocar pelo recuo frontal, né, a modo que a gente possa ter uma ampliação a largura da calçada e permitir, eventualmente, você ter o uso de vegetação na calçada, que a gente em vários lugares não consegue, porque a gente tem um passeio muito estreito, né? E esse conceito de controle de incomodidades. Então, a gente estabeleceu para cada tipo de zona, quais são as categorias de uso, e para cada categoria de uso, os tipos de incomodidade. E depois a gente estabeleceu um decreto municipal que fez a relação entre os quinais, as atividades e as incomodidades. Tá? E estabelecemos também um instrumento que se chama certidão de reenquadramento para alguns casos que, de fato, você diz, eu tenho... Era um caso muito clássico que a gente tinha aqui, que é questão do transporte, né? Eu sou uma transportadora, mas eu não sou uma transportadora, eu tenho um KNAI de transportadora, eu sou um cara que tem uma van de escola, mas o KNAI dele é de transportadora, então ele quer abrir a empresa naquele lugar e é autoincomodidade, né? Mas aí ele vai vir aqui até a secretaria, vai dizer o que vai pedir uma certidão de reenquadramento e a gente vai, a partir da análise de um técnico, dizer, não, tudo bem, você realmente não é uma transportadora em comodidade 3, você tem o seu reenquadramento garantido, né?
De certa maneira, isso em algum momento já acontecia de forma informal. O que a gente fez foi criar um rito para isso, criar uma regra para isso e estabelecer isso como algo que não é uma bondade da prefeitura, algo que está previsto na legislação, estabelecido por uma regra. Tá? Pode passar? Então, aqui é o nosso decreto, só para mostrar que tem a garantia dos quinais, cada quinais, qual tipo de incomodidade é. Pode passar? E em 2020, né, a gente tem, então, logo no começo de 2020, esse decreto de quinais, a gente vai ter a questão dos procedimentos, a gente vai regulamentando os procedimentos da lei. Temos a implantação de uma legislação para a implantação de estação rádio base, que fez com que o município fosse um dos 5 municípios no estado que tem possibilidade de receber a tecnologia 5G. Né? A gente não imaginava isso, aconteceu. A regulamentação da outorga onerosa e, em 2020, uma coisa super importante, que é, para nós, a consolidação do Departamento de Geotecnologias dentro lá da nossa diretoria de planejamento, que vai, então, construir o GEO Suzano, que vai ser implantado em 2021, em julho de 2021, a gente tem a primeira versão do GEO Suzano. Em 2021, a gente tem também a aprovação da nossa primeira operação urbana, que estava prevista no plano diretor, a ZEPIL, né? A ZEPIL-A, que é na região central, a gente faz uma aprovação de uma lei específica, que trata dos critérios de uso e ocupação dessa lei, dessa zona especial. Temos também a questão do Conselho de Patrimônio, que é uma coisa que estava previsto também no plano diretor, né? As ZEPECs, que é as Zonas Especiais de Proteção Cultural, e que foi regulamentada a partir do Conselho de Patrimônio, da Lei de Patrimônio, e que agora a gente tem feito análise dessas EPECs, algumas delas já viraram equipamentos tombados. Né? A gente tem 2 tombamentos aí, são a Academia Terazá. Bom, e em 2020 sai a deliberação do Comitê de Bacias, que faz a adequação, ou seja, que faz a compatibilização da nossa lei de uso, ocupação e parcelamento com a lei dos mananciais, e a partir daí a gente passa a ser município licenciador. Pode passar? Está aqui a deliberação 108, de 29 de outubro de 2020. Quando a gente terminou a lei de uso e ocupação, ela acabou de ser aprovada, a gente encaminhou à Secretaria do Verde. Aí pegamos um momento difícil, foi um momento de pandemia, né? Porque a lei foi aprovada em 2019, em março de 2020 vem aquela mudança toda da pandemia, a gente não ficou, teve uma dificuldade de fazer logo a deliberação disso, etc. E ela passou a ser, então, saiu a deliberação só no final de 2020. 2020 foi um ano bastante complicado para todo mundo. Pode passar? Bom, e aí a gente avançou em 2021, só para mostrar o nosso sistema de informações, o GEO Suzano, em que a gente tem todos hoje os nossos dados e muito mais, né? A gente está trabalhando agora para, inclusive, incluir os dados no mapeamento do Plano de Mata Atlântica, uma série de outras informações, e que é coordenado e gerenciado lá pelo Márcio Martins, nosso arquiteto, que é o coordenador desse trabalho, e uma plataforma que é gerenciada e trabalhada pela prefeitura. Pode passar. A gente tem uma coisa super importante, o nosso filhote mais querido, que pode passar mais um, que é a certidão de uso, ocupação e parcelamento do solo automatizada a partir do GEO Suzano, né? A gente tinha um enorme número de certidões que eram emitidas por um técnico que ficava lá dias e dias só para escrever uma certidão, o que nós às vezes sabemos que é só ler a lei, mas, né, é necessário, em muitos casos é necessário. Quando eu comecei, eu falava, gente, é só ler a lei, mas precisa de um documento, né, precisa de entregar, então não é só isso, a prefeitura tem que passar essa informação, né, e aí a gente construiu dentro do sistema a certidão automatizada, pode ir passando, você clica em qualquer lote, você pode fazer essa pesquisa ou pelo seu cadastro, seu número de cadastro, seu IPTU, ou você pode colocar um ponto, ou você pode fazer uma delimitação de uma zona, de um limite, e ele vai trazer todas as informações, além das informações da legislação de uso, ocupação e parcelamento, a legislação ambiental, se está em APP, se não está em APP,
todas essas informações que são importantes para quem vai fazer o projeto, vem junto, né? Pode passar mais um. Aqui só uma imagem para mostrar a nossa área de ZEPIL, que foi aprovada, a nossa operação urbana, é uma área bem central, porém uma área ainda pouco utilizada, está ali próximo ao Parque Max Pfeffer, né? Parque Max Pfeffer está aqui em cima, essa é a área da Lagoa Azul, que é uma área também interessante do ponto de vista ambiental para nós, e a operação urbana se dá nessa região. Existe a previsão de uma ligação viária importante aqui, a lei traz todo esse plano viário estabelecido e os critérios de ocupação e de, obviamente, contribuição para essa implantação todo desse sistema de infraestruturas. Pode passar. E essa nossa linha do tempo, terminando aqui em 2022, a gente fez um convênio, conseguimos fechar um convênio com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para elaborar o nosso mapa de ruído e ilhas de calor. A gente tem a participação do professor Andrés Matzarax, da Universidade Freiburg também, que está nos auxiliando. E, paralelo a isso, a gente construiu um outro grupo de trabalho dentro da universidade para fazer também um trabalho do sistema de áreas verdes. Então, são temas que a gente agora quer discutir numa próxima revisão do plano diretor. A gente sabe que lá em 2017 tinha muita coisa básica para fazer, né? Tinha muita coisa ainda preliminar, inicial, para a gente construir no plano. Então, a gente não avançou em alguns temas que a gente gostaria de avançar, mas agora a gente acha que já tem, digamos assim, um ambiente, né, favorável a fazer esses debates. Tá? Terminamos o nosso plano de macrodrenagem em 2022, a gente teve muita dificuldade na elaboração desse trabalho, principalmente aí por uma questão de pandemia e etc. Pode passar. E aqui está a lista de tudo que a gente fez em termos de legislação, que a gente conseguiu desenvolver e o que a gente ainda está previsto para fazer. A gente tem agora uma última tarefa, eu digo que é a minha última tarefa, porque está acabando a gestão, que é fazer uma lei de um programa de compensação urbanística. Uma coisa importante que a gente fez, a gente tinha na nossa lista de tarefas o Código de Obras. A gente tinha decidido que ia fazer plano diretor, lei de uso e ocupação e Código de Obras. Depois que nós terminamos a lei de uso, ocupação e parcelamento, a gente meio que desistiu da elaboração do Código de Obras, porque a gente previu um instrumento dentro da lei, que são as instruções normativas, e a gente tem feito a regulamentação de aspectos específicos de edificação a partir de instruções normativas, que são discutidas dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. A gente tem hoje praticamente 25 instruções normativas já publicadas, já debatidas, e que são questões que vão aparecendo, isso aqui na lei não ficou muito claro, a gente precisa definir. Então, a gente debate junto e faz uma instrução normativa, por isso a gente já está fazendo a regulamentação da lei a partir de um procedimento mais técnico, porque a gente ficou meio gato escaldado, sabe? E aí, Código de Obras, eu pensei, meu Deus, vai demorar 4 anos para a gente fazer esse Código de Obras. Então, conseguimos uma estratégia boa de trabalho. Pode passar? Fizemos este ano o nosso plano cicloviário, estamos elaborando o nosso mapeamento de ilhas de calor e ruído, e este ano ainda, pode passar, a gente vai fazer um grande debate, pode passar, acho que assim ficou a mais, a gente vai fazer um grande debate que tem a ver com esses temas que a gente está querendo trazer para a questão do plano diretor, que lá em 2017 não foram discutidos, mas que estão aí no âmbito geral, né? Então, assim, a gente começou o nosso plano diretor em 2017, em 2015 teve as ODS, né? A publicação das ODS. Aí passou 2017, a gente não olhou muito isso no plano diretor, a gente está em 2023, as ODS eram para serem cumpridas, né? Em 2030, a gente já está chegando. Quando finalizar aqui a gestão, a gente vai estar aí uns 3 anos de chegar a essas metas. Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, esses temas de mudança climática, de inclusão social, de proteção dos mananciais, a gente quer começar a discutir agora, para quando o plano diretor tiver 10 anos, a gente já tenha uma sólida discussão social para que esses temas possam ser incluídos. Pode passar? E aí a gente faz esse ano, eu vou fazer a propaganda já, um evento chamado Suzano do Amanhã, mais 5, porque em 2017, quando a gente fez o plano diretor, a gente fez um evento chamado Suzano do Amanhã. Então, como esse ano a gente faz 5 anos, estamos quase chegando nos 6, né? Mas
vamos considerar aí os 5 anos, então a gente vai fazer um evento chamado Suzano do Amanhã mais 5, será em agosto, 7 e 8 de agosto, aqui na prefeitura, aqui em Suzano. A gente tem a parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie para esse evento, a gente está trazendo alguns palestrantes internacionais, vem o professor Andrés, da Universidade de Freiburg, para falar sobre a questão climática, o professor Joseph Montaner, a professora Zaida Mushi, né, para falar das questões de gênero e etc., e alguns nomes que ainda estão a confirmar, acho que o professor Eduardo Nobre também, da Universidade de São Paulo, que teve aqui em 2017, no lançamento do Plano de Emmanuel, no primeiro Suzano do Amanhã. Então, a gente vai fazer esse debate. E é isso. Já de antemão, convido todo mundo que está aqui para estar em agosto, para a gente fazer mais essa rodada de discussões. E a ideia é contribuir para deixar uma carta de contribuições para a próxima gestão, no que tange à revisão do plano diretor, né? E incorporar dentro da revisão do plano diretor esses temas, que não foram debatidos anteriormente. Tá? Obrigado, é isso.